Estamos de volta com a nossa aula de Administração Eclesiástica do módulo Prata da FAIT, a Faculdade Iguaçuana de Teologia. Esta é a nossa segunda aula. Temos este segundo vídeo preparado com muito carinho para você que quer conhecer um pouco mais sobre este assunto, essa matéria espetacular, porque trabalhamos ao mesmo tempo com móveis, imóveis e também com pessoas, e principalmente com pessoas. E então precisamos realmente ter uma boa administração, visto que Jesus, ele deixou o reino de Deus na terra para que fosse administrado por bons mordomos, por aqueles que verdadeiramente pudessem fazer a obra de Deus de forma excelente. Falamos um pouco aí na primeira aula, para lembrar, o conceito etimológico de administração. Falamos da tarefa básica da administração, vamos ver isso ao longo de todas as aulas, que é de fazer as coisas por meio de pessoas de maneira eficiente e de maneira eficaz, sem autoritarismo, usando de autoridade com o poder delegado, mas sem autoritarismo. Falamos ali também o que é administrar, e o resumo é que é distribuir as responsabilidades e não executar todas as tarefas sozinhos, porque afinal de contas, nós somos corpo de Cristo. E dentro desta analogia que o apóstolo Paulo fez, nós vemos que tudo está ligado. Os membros inferiores com os membros superiores, os órgãos, todos estão ligados, trabalhando junto para o pleno funcionamento do corpo, estando ligados à cabeça que é Cristo. Amém. Então vamos seguindo na nossa aula. Nós vamos ter um assunto muito importante, porque quando falamos de administração, nós precisamos perceber o seguinte, que administrar é a um só tempo planejar, organizar, comandar, que é o coordenar e liderar, e controlar. Por que isso, pastor? Porque administrar não é apenas uma dessas separadamente ou duas delas combinadas. Na verdade, a boa administração, a perfeita administração, ela vai ser ao mesmo tempo planejar, organizar, comandar e controlar. Então, nós vamos explicar um pouco sobre cada uma dessas partes. Eu peço que você, por favor, pegue aí o seu módulo Prata e abra na página 44. Pegue o seu módulo Prata, abra na página 44 e vamos fazer uma breve leitura. Primeiro aí, administrar é a um só tempo planejar. Ali entre parênteses, prever, que é preparar-se para o futuro com a necessária antecedência, através de programas de ação. É predeterminar um curso de ação. Isso é muito importante, irmãos, porque nós vamos ser muito questionados acerca deste primeiro ponto da administração, principalmente da administração eclesiástica, que é o assunto da nossa matéria. Escute bem, por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas vão citar textos isolados da palavra de Deus para dizer que nós não devemos fazer plano algum para o futuro, a não ser ir morar no céu. Com isso eu concordo perfeitamente. Devemos planejar a nossa vida de passar a eternidade com o Senhor Jesus. Mas vão usar ainda um texto específico e dizer que do coração do homem são as preparações, mas do Senhor vem a resposta da boca, dizendo que não adianta fazer planos, porque quem vai determinar mesmo é o Senhor. Bom, eu concordo com o texto, mas não com a interpretação e nem a aplicação desse texto. Primeiro que o texto não está dizendo isso, que não é para fazer planos. Está dizendo muito ao contrário, que nós fazemos plano, mas quando nós acreditamos na soberania de Deus, nós vamos então permitir, dentro de uma obediência e dentro da fé também, que Deus, ele assuma o controle, e mesmo que eu tenha planejado algo, ele tem total liberdade, como Deus, que é todo-poderoso, para mudar os meus planos. Mas o texto não está falando que impede de fazer planos. Eu vou falar dentro desses primeiros dois pontos, planejar e organizar, o exemplo do rei Davi. E por último, comandar e controlar do seu filho Salomão. Por que isso? Porque Davi é o exemplo no Antigo Testamento que nós vemos ali, que ele, depois de muitas batalhas,
ele percebeu que a arca do Senhor habitava apenas numa tenda e ele pensou, poxa, não é justo isso. A arca representava a presença de Deus e ficar habitando em tendas enquanto ele vivia num palácio que ele conquistou pela sua força, pelo poder que Deus lhe deu de conquistar as guerras. Ele pensou, eu vou construir um templo, porque as nações ao redor, todas elas, para cada um dos seus ídolos, eles têm templos. Então eu vou fazer um templo para o meu Deus, seguindo o modelo do tabernáculo. Creio que Davi, ele planejou, ele deve ter desenhado a planta. Ele começou a realmente programar, eu vou fazer isso, eu vou juntar aquilo e vou escolher um lugar e de repente vai ser ali, vai lá. Então ele começou a fazer um planejamento acerca do que ele queria fazer, trazendo para os nossos dias em relação à obra de Deus. E esse lance de construção é interessante, irmãos, por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele fala nos evangelhos muitas coisas sobre essa questão de realmente construir com sabedoria. Ele chega a falar que ninguém sai para a guerra sem antes ver os custos, né? Quanto vai custar essa guerra, quantos cavaleiros tem, quantos tem no seu exército. Não pode ser assim. Ainda cito um exemplo de um homem que tentou construir uma torre e não conseguiu lá a sua obra finalizar. E então ele ficou sendo como que todas as pessoas passando e meneando a cabeça, dizendo, olha, começou e não conseguiu acabar. Por quê? Não teve um bom planejamento. Lógico que não teve uma boa organização e de repente ele foi no impulso e já partiu para o terceiro ponto, que é comandar, liderar. Só que aí não foi uma perfeita administração. Mas Jesus ele fala num texto específico, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 ao 27, que fala sobre os dois fundamentos, que aquele homem prudente construiu sobre a rocha e o imprudente, insensato, construiu sobre a areia. Logicamente que a casa da rocha ficou firme e prevaleceu, mas as duas falam de construção. E o nosso módulo diz que, falando de construção, falando de uma boa administração desse ponto que é planejar, o planejamento ele envolve o seguinte, previsão, estabelecimento de objetivos, programação, cronograma, orçamento, determinação dos procedimentos e entre outras coisas mais. Então você veja bem, é como aquela obra que acontece na nossa cidade, sei lá, vai fazer um prédio, vai fazer uma praça, vai fazer um viaduto, sempre tem um responsável, o nome do engenheiro responsável, a instituição que está por trás daquela grande obra, tem a empreiteira que está fazendo acontecer aquela obra, mas tem uma coisa muito interessante, além de mostrar o valor de quanto vai ser, quanto vai custar aquela obra, tem um lá que diz que vai começar no dia tal e a previsão é acabar no dia tal. 1 mês, 2 meses, 9 meses, não importa, 2 anos, tem um prazo para começar e terminar. Isto é administrar, irmãos. Isto é saber planejar. Isso não está fora da palavra de Deus. O Senhor mesmo nos permitiu fazer isso. Mas administrar é a um só tempo planejar, mas é organizar também. Interessante isso, porque organizar o nosso módulo diz assim, é reunir meios e recursos materiais e humanos distribuídos racionalmente, de tal forma harmonizados, que possam funcionar como um todo, ou seja, feito como deve ser feito, a quem a pessoa deve reportar-se o que é preciso para a realização da tarefa. Logo, organizar é o processo de dispor qualquer conjunto de recursos em uma estrutura que facilite a realização de objetivos. Volto novamente para o rei Davi. Ele teve um intento no seu coração, ele fez um planejamento, ele começou a desenhar a planta, a pensar onde seria, como iria acontecer, quantas pessoas iam ficar envolvidas. Só que aí ele começou a fazer o quê? Juntar, reunir os recursos materiais e humanos. Aqui nesse momento ainda ele estava juntando o ouro, a prata, o bronze, os panos, o linho, a púrpura. Ele estava juntando todos os materiais que ele poderia dentro da sua riqueza para que ele pudesse construir. Mesmo ele sabendo que lá no seu planejamento, Deus falou para ele que ele não ia construir o templo, mas que o seu filho ia construir. Então ele não para
a sua administração só no planejamento. Já que ele planejou construir e é o filho dele que vai construir, ele começou a dar o segundo passo, que é organizar todo o material necessário para que quando aquela pessoa que vier a fazer a execução, ela não tenha dificuldade para realizar aquele objetivo. Isso é muito espetacular, irmãos, porque a parte da organização na Bíblia, o nosso Deus é um Deus organizado, Jesus é organizado, o Espírito Santo não gosta de bagunça, ele é organizado. Nós devemos, muitas pessoas, você pode ver, que tem a vida muito louca porque ela é toda desorganizada. E aí é muito difícil até lidar com algumas pessoas dentro da obra de Deus que são desorganizados. Porque um lugar que está organizado, que não tem bagunça, tudo funciona, está todo mundo alcançando seus objetivos, é um lugar de paz, irmãos. Mas ao contrário disso, é muita guerra. A gente vê que Jesus, nosso exemplo maior, ele era muito organizado em tudo que ele ia fazer. Ele foi começar um ministério, planejou isso lá no céu, falou, Pai, pode me enviar que eu vou morrer pela humanidade, mas eu vou precisar treinar um povo para que dê continuidade depois que eu terminar o meu ministério na terra. E então ele planejou, mas ele começou a organizar também. Ele começou a chamar aqueles homens chamados de apóstolos para que pudessem andar mais perto dele e aprender com ele, para que quando ele fosse embora da terra, aqueles homens pudessem dar sequência à grande missão que ele começou quando veio a este mundo. Tanto que a gente vê que os apóstolos aprenderam ali em Atos 1, o apóstolo Pedro, sem defender nenhuma linha teológica, nenhuma visão, você vai ver que o apóstolo Pedro se preocupou. Judas Iscariotes não está entre nós mais, ele se matou. Mas Jesus escolheu 12 e somos 11. Precisamos completar esse número. Por algum motivo, Pedro pensou assim e fizeram então um planejamento, se organizaram para que isso acontecesse e aconteceu. Matias, ali em Atos 1, foi escolhido no lugar de Judas Iscariotes. Logo mais à frente, em Atos 6, você vai ver que a igreja teve um crescimento exponencial, maravilhoso, e então os apóstolos não estavam conseguindo dar conta de tudo. Irmãos, é isso mesmo, os pastores não conseguem dar conta de tudo, tá certo? E nem só a liderança consegue dar conta de tudo, precisa aumentar. Cada vez que há essa necessidade na obra, precisa então de mais recursos humanos e recursos materiais para que a administração seja perfeita. E então escolheram ali os diáconos em Atos 6, que foi uma maravilha. E assim vai seguindo, irmãos. O apóstolo Paulo nem se conta. Esse era apóstolo, evangelista e também um grande mestre. Sobre esses ministérios nós vamos falar no próximo vídeo, bem explicadamente, e vai ser uma aula muito legal também. Apóstolo Paulo, ele tinha tudo organizado. Ele teve uma grande aula diretamente com o Senhor Jesus, ele que já estudava ali aos pés de Gamaliel. Ele era um homem realmente muito cheio de conhecimento, um poliglota, falava muitos idiomas, e ele era um homem zeloso, e quando se converteu, então ele se preocupou em planejar o avanço do reino de Deus, mas de forma organizada. E foi organizadas igrejas em todos os lugares da Ásia, em Antioquia da Síria, em Corinto, em Éfeso, em Roma, em Tessalônica, em Colosso, os irmãos lá de Filipos, os filipenses, e por assim vai. Muito trabalho, mas todo ele bem organizado. E o apóstolo Paulo ainda vai entrar aqui no último, daqui a pouco eu falo sobre essa parte do controlar. E aí a gente vê, olhando assim, um panorama ali dos evangelhos, do Novo Testamento, que ficou realmente um trabalho bem organizado. Jesus passou aos apóstolos, e os apóstolos passaram à igreja. Ficou estabelecida igrejas, você vê isso, as igrejas do Apocalipse, as igrejas que já foram citadas aqui também, ministros foram levantados, ordenanças foram colocadas pelo nosso próprio Senhor Jesus. Jesus deixou também governo na mão das igrejas, que é o governo do reino de Deus. A igreja não é o reino, a igreja ela administra o reino, ela estabelece esse governo do Pai através da sua boa administração. Isso é muito importante, irmão. Isso é muito importante, tá? Deixou ali disciplinas para a igreja, métodos de cooperação, enfim. Mas administrar, ela é um só tempo, planejar, organizar, mas também é comandar. Sim, irmãos. O comandar aqui, no nosso módulo na página 45, diz assim: é determinar as providências a fim de que toda organização funcione de acordo com as normas vigentes.
é manter o organismo em funcionamento. Isto envolve influenciar pessoas para que trabalhem em um objetivo comum. Novamente, nós voltamos lá na tarefa básica da administração, que é envolver as pessoas e fazer com que as coisas aconteçam de forma eficiente e de forma eficaz, distribuindo as responsabilidades para cada um. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa parte aí, o terceiro ponto da administração, é onde muita gente gosta mais da parte de liderar, de mandar e de comandar. É verdade isso. Parece que é a mais fácil, de repente para alguns, no seu próprio temperamento é mais fácil, não quer gastar tempo com planejamento ou organização, ou até está fazendo parte de um planejamento de alguém, mas aí começa apenas a mandar, como se estivesse numa empresa e que está lidando com o empregado, que nem hoje em dia é mais esse conceito de fazer com que o empregado seja apenas um mero serviçal. Você tem que ter ali ele contigo para ter certeza que ele vai ser um bom funcionário. E então, o que acontece? Muita gente gosta só de mandar, faça isso, faça aquilo, e faz dos membros ser os seus próprios serviçais, como se fossem escravos que trabalham para ele, para que ele pudesse então estabelecer o seu reino dentro da sua tribo. Irmãos, isso não é reino de Deus e isso não é administração. Tá ok? Trabalhar com seres humanos exige conhecer, compreender, para depois desenvolver alguma coisa. O liderar é isso, irmãos. Não é só mandar fazer, não. É chegar ao ponto que as pessoas vão fazer sem precisar ser mandadas, porque aí vão deixar de ser servos inúteis. Mas tem um quarto ponto dentro da nossa administração, que além de planejar, organizar e comandar, é controlar. E controlar no nosso módulo, página 46, fala que é avaliar e regular o trabalho em andamento e acabado, né? Ou em andamento ou já acabado. Isso eu chamo de acompanhamento ou mentoria. Não basta apenas você planejar, tem que sair do papel. E então você organiza, começa a juntar os recursos humanos e materiais para que isso aconteça. Então você comanda, você lidera. E depois de mandar aquilo que foi planejado e organizado, precisa ter uma supervisão até que a obra se finalize. Dentro dessa parte aqui de controlar, você vai ajudar muita gente que estava indo pelo caminho errado. Você vai falar, não, você está fazendo errado, é assim, ensina como faz, mostra, ajuda. Não é simplesmente brigar, diminuir a pessoa, desvalorizar o trabalho que ela fez até ali. Mas essa supervisão, essa mentoria, que é algo maravilhoso. Tá? O nosso módulo ainda fala que controlar é estabelecer padrões e medidas de desempenho que permitam assegurar que as atitudes empregadas são as mais compatíveis com o que a igreja espera. No módulo está empresa, mas aqui eu prefiro usar a palavra igreja, o que a igreja espera e o que Deus espera de cada um de nós. Amém, irmãos? É isso mesmo, e nós precisamos ter isso em nossos corações bem explicado. Administrar é a um só tempo, planejar, organizar, comandar e controlar. Seguindo aqui, irmãos, nós vamos ver que quem é o administrador? Quem é? Quem você acha que é ou que deva ser o administrador? Eu coloquei ali no nosso slide que o administrador é um especialista na arte de trabalhar com pessoas e ele sente-se vitorioso quando ajuda outros a fazer o seu próprio trabalho. Então, quando eu consigo me relacionar bem com pessoas, sem usar de autoritarismo, mas sem perder a minha autoridade. Se eu consigo fazer com que um trabalho que foi delegado a alguém seja executado da melhor forma possível, em que a pessoa não faça por coação ou por necessidade, mas faça porque ela está muito satisfeita de ver o que ela está fazendo dar certo. Eu fiz uma boa administração, eu sou um bom administrador. Mas a pergunta é, quem é o administrador na igreja? Bom, uma parte defende que não deve ser o pastor. Por quê? Defende que o pastor tem que apenas apacentar as ovelhas, ou seja, é aquela questão espiritual. O pastor não pode se envolver com essas coisas burocráticas, ele tem que apenas cuidar do rebanho de forma espiritual. Beleza. Uma outra parte, dentro da própria igreja, vai dizer que o pastor, ele é um mero gestor, que está colocando a igreja como uma empresa dentro do estilo de governo. Vamos falar disso também no próximo vídeo. E o pastor, junto com uma equipe de administradores,
ele vai ser um dos gestores, talvez o principal, mas vai ser apenas um gestor. O que eu penso, irmãos, e também o nosso módulo traz essa visão, que precisa encontrar um equilíbrio, precisa encontrar o melhor dos dois aqui, ó, porque o pastor tem que apacentar, mas o pastor também ele tem que fazer a parte da gestão administrativa, sendo o principal líder da igreja. Na página 47 diz assim: administrador e pastor encontram-se em linhas paralelas e são interdependentes e têm necessidade mútua. Um rebanho bem assistido depende de uma boa administração. Uma igreja bem administrada permite uma boa assistência ao rebanho. Olha que coisa sensacional, irmãos. É uma troca, tá? Quando há uma boa administração e um bom pastoreio, se o pastor é esse que tem a sua função na administração e também no cuidado com as ovelhas, ó, um rebanho bem assistido depende de uma boa administração. Se não tem boa administração, o rebanho não vai ser assistido. E também uma igreja bem administrada vai permitir a assistência ao rebanho, ao ministério, aos membros, aos visitantes, entre outras coisas mais. E isto é maravilhoso. Amém? Então o pastor, em minha opinião, na opinião do módulo, e eu creio que na maioria de todos nós, o pastor, ele também é o administrador. Sem perder a sua função pastoral de cuidar das ovelhas, ele precisa participar diretamente da gestão da igreja, em nome de Jesus. Seguindo aí ainda na página 47 do módulo, vamos falar diretamente sobre o assunto, porque estamos falando sobre administrar, né? Só que agora é administração eclesiástica. É o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor, no que tange a sua função de líder ou administrador principal da igreja a que serve, tá vendo? Então o pastor, ele é o que está ligado direto. Alguns textos aí, eu vou falar apenas de 2 deles, ou 3, porque a 1 Coríntios 4:12 vai falar que nós somos ministros e dispenseiros, se requer do ministro que ele seja fiel, tá? Esse dispenseiro, esse ministro, ele deve ser fiel. E no 1 Coríntios 9:17 vai dizer que se eu estou trabalhando para o Senhor, tenho que fazer de boa mente. Por quê? Porque senão não haverá prêmio, não tem recompensa para quem está trabalhando com segundas intenções, quem está trabalhando forçadamente, quem está sendo realmente obrigado a fazer alguma coisa na obra de Deus. Não é assim, irmãos. E 1 Pedro 4:10, saindo agora só do pastor e vindo para todos, diz assim: servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Esta palavra dispenseiro, ela vem do grego oikonomos. Faltou um ozinho ali, mas é oikonomos, tá? Que significa mordomo. Está lá em Lucas 12:42. E dispenseiro como administrador está em Lucas 16:1. Dispenseiro como tesoureiro está em Romanos 16:23. E dispenseiro como curador está em Gálatas 4, no versículo de número 2. Bom, irmãos, passando para o nosso próximo slide, nós vamos ver aqui a definição etimológica dessa administração eclesiástica. Lembrando que a administração, nós já vimos na primeira aula, que ad é a direção para ou a tendência para, e minister, que é a subordinação ou obediência, ou seja, está subordinado a uma direção já determinada, tá bom? Só que agora tem o eclesiástica. Esse eclesiástica, na página 48 do nosso módulo, fala que vem do grego eclésia, ou a melhor pronúncia, eclesia. Não é apenas um povo chamado para fora, mas sim, como em Números 10, que fala de uma convocação para a Assembleia Geral, que é do hebraico kahal, tá? Então não é somente, é isto, mas não é somente um povo que foi chamado para fora, mas é uma coisa muito mais ampla do que apenas um povo. É uma Assembleia do Povo convocada no lugar público para fins deliberativos. Veja bem, o povo se reunindo para decidir. Mas também é uma Assembleia de cristãos reunidos para culto. Agora eles não só se reúnem para decidir, eles se reúnem para adorar. Eclesia ou kahal é uma companhia de cristãos
é a reunião dos salvos, é a totalidade dos cristãos espalhados pelo mundo e é considerado até os cristãos que já se foram e estão aí já na glória, como nós costumamos dizer. Então a eclesia é todo esse conjunto de pessoas com finalidades, com funções que nós vamos falar ainda nesse slide. Dentro de uma definição extensiva na página 49, vamos ver que está assim: a igreja local é a reunião de pessoas, homens e mulheres dentre os povos, línguas e nações, pessoas nascidas de novo, pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, que se reúnem para adorar a Deus e promover o reino de Deus na terra. Aqui já começamos, a adorar a Deus e promover o reino de Deus na terra. Já começamos a ver o porquê. Lembra da primeira aula? O porquê da igreja existir sobre a face da terra. Então, eu quero que você, meu irmão, minha irmã, escute que nós, enquanto não encontrarmos os nossos propósitos como igreja na terra, nós vamos ficar girando no deserto sem chegar à terra prometida. E aí as principais funções das igrejas, chamadas denominações, que está dentro do corpo de Cristo na face da terra, todas as igrejas na terra que compõem o corpo de Cristo, elas estão aqui para isso, irmãos. Olha, na verdade, não estão aqui para outra coisa a não ser isso. Eu não vou dar outros exemplos para dizer que eu estou usando desta aula para falar e mexer com um ou com o outro. Presta atenção. Se a igreja na terra não estiver cumprindo isso que está aqui, ela não está sendo igreja. Estamos na terra para cumprir koinonia, que é viver em comunhão. Não existe essa de crente sozinho. Eu sou igreja sozinho e não preciso dos meus irmãos. Mentira, tá? A igreja está na terra para querigma, que é proclamar o evangelho, e isso não é só função de evangelista e pastor ou liderança. Isso é função de todo cristão, ide por todo mundo, ok? A igreja está na terra para diaconia, e isso também não é só para diácono. Daí saiu a palavra diácono, mas diaconia é servir, servir. Presta atenção nisso. Todos nós, Jesus, quando veio ao mundo, ele falou que veio para servir e não ser servido. A igreja está na terra, segundo o nosso modo, para maturia, que é dar testemunho, e bom testemunho. Somos a luz do mundo, somos o sal da terra e a luz do mundo, sempre falamos assim. Mas eu acrescentei aí em vermelho que a igreja está na terra para latreia, que é adorar a Deus, e para matites, que é também discipular. Ok, irmãos? Então nós vamos parar a nossa aula por aqui e no próxima aula, que é a aula 3, nós vamos estar vendo verdadeiramente sobre coisas que precisamos entender de uma vez por todas. Qual é o tipo de governo que está na sua igreja, em qual está encaixado os apóstolos, também profetas, evangelistas, vamos falar dos ministérios e vamos falar de liberdade religiosa. No mais, que Deus nos abençoe, fique conosco e até a próxima aula, em nome de Jesus.